E aí, gente, agora eu vou continuar a leitura de Grande Sertão Veredas. E na última parte que eu li, o Riobaldo estava perguntando quem que seria o chefe, o João Goanhá ou o Zé Bebelo. Então vamos continuar a leitura. Quem é que é o chefe? Repeti. Me olharam. Saber não soubessem, não podiam como responder, porque nenhum deles não era. Zé Bebelo ainda fosse? Esse pardejou. E o João Goanhá, eu vi aquele mestre quieto se mexer, em quente e frio diante das minhas vistas. Nem não tinha ossos. Tudo nele foi encurtando medida. Gesto, fala, olhar e estar. Nenhum deles. E eu, eu era quem menos sabia, porque o chefe já era eu. O chefe era eu mesmo. Olharam para mim. Quem é que... E, ao que o pessoal, os companheiros todos, convocados, fechavam roda. Eu, felão. Não me entendessem? Foi que alguns dos homens rosnaram. E foi esse rasga embaixo o principal deles. Esse, pelo que era, pelo visto, oculto inimigo meu, que buliu em suas armas. Sanha aos crespos, luziu faca no agolpe. Meu revólver falou, bala justa, o rasga embaixo se fartou no chão, semeado, já sem ação e sem alma nenhuma dentro. E aí o irmão dele, José Félix, ele tremeu muito lateral, livrou o ar de sua pessoa. Outro tiro eu também tinha dado. É o chefe! Ato de todos quietos permanecidos, esbarrados com tanta singelez de choques. Meu nome era Tatarana, e de Adorim Jaguarado, mais em pé que um outro qualquer, se asava e abava de repor o medo mor. Ele veio marechal. Se viram, se sentiram, de certo que acertaram, pelos altos de nós dois, e porque logo aí a Laripe, o Acauã e o Fafafá, o Nelson Sidurino, compadre Ciril, Pacamando de Presas e outros já formavam do lado da gente. Tenho de chefiar. Eu queria, eu pensava. Isso eu exigia. Assim, João Goanhá se riu para mim. Zé Bebelo sacudiu uns ombros. Ali era a hora e eu frentemente endireitei com Zé Bebelo, com ele de barba a barba. Zé Bebelo não conhecia medo. Ao então era um sangue ou sangues, o etc. que fosse. Eu não aceitava muita parlagem. Quem é que é o chefe? Eu quis. Se quis foi com muita serenidade. Zé Bebelo retardou. Eu social encostado. Conheci que ele tardava e pensava para ver o que fazer mais vagarosamente. Quem é que eu brando apertei? Eu sabia do respirar de todos. Durasse mais aquilo, eu já largava, por me cansar, por estar achando cacete. Minha vontade estróina de palhar. Seu Zé Bebelo, velho, tu me desculpe. Eu calei. Zé Bebelo se encolheu um pouco, só. Aí ele não tremeu no sucinto dos olhos. Arrente, Reobaldo. Tu, o chefe, tu, o chefe fica sendo, ao que vale. Ele dissezinho fortemente, mesmo mudado em festivo, gloriando um fervor. Mas eu temi que ele chorasse. Antes, em rosto de homem e de jagunço, eu nunca tinha avistado tantas tristezas. Sendo vós, companheiros, eu falei para em volta, tantos homens e nos rifles, e eles me aceitavam. Assim aprovaram. O chefe Riobaldo, aos gritos todos aprovavam, rejuravam pois, a esses resultados, no que eram com solenidade e sinceridade, tudo dado em paz. Só aqueles dois amaldiçoados irmãos, baldeados mortos na ponta de unha. Ali enterrar aqueles dois seria faltar ao meu respeito. Amém. Tudo me dado. O Senhor mire e veja, o Senhor. A verdade instantânea de um fato a gente vai departir e ninguém crê. Acham que é um falso narrar. Agora eu sei como tudo é. As coisas que acontecem é porque já estavam ficadas prontas, noutro ar, no sabugo da unha. E com efeito, tudo é grátis quando sucede no reles do momento. Assim que virei chefe, assim exato
é que foi, juro ao Senhor, outros é que contam de outra maneira. Ao fim, depois que João Goanhá me aprovou, revi os aspectos de Zé Bebelo, acertar com ele. O Senhor agora, eu quis dizer, não Riobaldo, ele me atalhou, tenho de tanger urubu, numa embora, sem não ter terceiro nem segundo, minha fama de jagunço deu o final. Daí riu e disse mesmo Cortês, mas você é o outro homem, você revira o sertão, tu é terrível que nem um urutu branco. O nome que ele me dava era um nome, rebatismo desse nome, meu. Os todos ouviram, romperam em risos, contanto que logo gritavam entusiasmados, o urutu branco, ei, o urutu branco. Assim era que, na rudeza deles, eles tinham muita compreensão. Até porque mais não seria que eu, chefe, agora ainda me viessem e dissessem Riobaldo somente, ou aquele apodo conome que era de Tatarana. Achava. Vai e eu, por um raio de momento, eu tinha concebido que carecesse de tirar a vida a Zé Bebelo, por maior sossego de meu reger no futuramente. E agora eu estava quase triste, com pena de ver que ele ia-se embora. O divertido havia de ser, sim, isso, de levar Zé Bebelo comigo de sotenente, através desses através. Ah, homem como aquele não se matava. Homem como aquele pouco obedecia. A ele mandei fornecer mais um cavalo e um cargueiro, com mantimento, coisas, munição melhor. Dali a hora mesmo ele pegou o caminho, para o sul. Vi quando ele se despediu e tocou com um bom respeito de todos, e fiquei me lembrando daquela vez de quando ele tinha seguido sozinho para Goiás, expulso por julgamento deste sertão. Tudo estava sendo repetido, mas da vez dessa o julgamento era ele mesmo, quem tinha dado e baixado. Zé Bebelo ia-se embora, conseguintemente. Agora o tempo de todas as doideiras estava bicho livre para principiar. De seguida parado persisti para um prazo de fôlego. Aí, vendo que o pessoal meu já me obedecia, prático mesmo antes da hora, como que corriam e mexiam, se aprontando para a saída, sacudiam no ar os baixeiros, selavam os cavalos. Tantos e tantos, eu sabia o nome e o defeito maior de cada um daqueles homens, e tantos seus braços e tantos rifles e coragens. Aí eu mandava, aí eu estava livre, a limpo de meus tristes passados, aí eu desfechava, sinal como que me dessem essas terras todas dos gerais, pertencentes. Por perigos que por diante estivessem, eu aumentava os quilates do meu regozijo. A fé, quando eu mandasse uma coisa, então tinha de se cumprir de qualquer jeito. Tenho resoluto que, e montei com a vontade muito confiada. Dali a gente tinha logo de sair, segundo a regra exata. Estradiei, nem olhei para trás. Os outros me viessem, cantava o trinca-ferro. O marara chiou cheio, levou bala quase. Atrás de mim os cabras deram vivas. Eles vinham, eu contava prazido e o touro dos cascos. Dei galope. No valado chegamos conforme íamos retornar por assim. De galope como está dito. Gentinha nos rodeou roceiros em seu serviço. Aquele seu abão, incluso, muito estarrecido. Esbarramos parada. O que eu carecia era de uns instantes sempre meus para estribar meu uso. Era a primeira viagem saída de nova jagunçagem, e as extraordinárias cousas para que todos admirassem e vissem, eu estava em precisão de fazer. E vi um Itambé de pedra muito lisa. Subi lá. Mandei os homens ficassem embaixo, eles outros esperavam. Minha influência de afã, alegria e em artes não padecesse de se estorvar em monte de pessoas nenhumas. De despiço. Olhei, eles nem careciam de ter nomes. Por um querer meu, para viver e para morrer, era que valiam. Tinham-me dado em mão o brinquedo do mundo. Fiquei lá em cima um tempo. Quando desci, umas coisas eu resolvia. Aonde se ia? Em cata do Hermógenes? Não, antes primeiro para o chapadão do Urucuia, onde tanto boi berra, ao que me seguissem. Mas, assim não. O que foi? O que eu pensei, mas que não disse. Assim não. E veio perante minha presença o seu Abão, mais antecipado que todos. Macio, atarefadinho, ele já me sussurrava. Homem esse, ele queria me oferecer dinheiro, com seus meios queria me facilitar.
Ah, não, de mim de mim ele é que tinha de receber, tinha de tomar. Agarrei o cordão de meu pescoço, rebentei com todas aquelas Verônicas. As medalhas, umas delas que eu tinha de em desde menino, fiz gesto, entreguei na mão dele. O senhor havia de gostar de ver o ar daquele seu abão, forçado de aceitar pagamento do que nem eram correntias moedas de tesouro do rei, mas costumeiras prendas de louvor aos santos. Ele estava em todos tremores, conforme esses homens que não têm vergonha de mostrar medo, em desde que possam pedir a gente perdão com muita seriedade. Digo ao senhor, ele beijou minha mão. Ele devia de estar imaginando que eu tinha perdido o siso. Assim mesmo me agradeceu bem e guardou com muito apreço as medalhas na algibeira, até porque não podia obrar de outra forma. Matar aquele homem não adiantava. Para o começo de conserto deste mundo, que é que adiantava? Só se a gente tomasse tudo o que era dele e fosse largar o cujo bem longe de lá, em estranhas terras, adonde ele fosse preta e brancamente desconhecido de todos. Então ele havia de ter de pedir esmolas. Isso naquela hora pensei. Ah, não, e nem não adiantava. Mendigo mesmo, duro tristonho, ele havia ainda de obedecer, de só ajuntar até a data de morrer de migas e migalhas. As Verônicas e os breves ele vendesse ou avarasse para os infernos. Comigo só o escapulário ainda ficou, aquele escapulário dito que conservava pétalas de flor em pedaço de toalha de altar recosturadas e que consagrava um pedido de bênção à minha Nossa Senhora da Abadia, que mesmo mais tarde tornei a pendurar num fio oleado e retrançado. Esse eu fora não botava. Ah, agora podia desdeixar não, ainda que ele me reprovasse em hora e hora tantos meus malfeitos. Indas que assim requeimasse a pele de minhas carnes, que debaixo dele meu peito todo torcesse e que nem pedaço quebrado de uma cobra. E num reverter de mão eu já estava pensando o que eu ia fazer com ele, com seu abão, por alguma alvíssara de mercê, porque em fato ele merecia e eu a ele devia, porque ele tinha vesprado em reconhecer meu poder antes de outro qualquer, e mesmo um barão de presente dele tinha sido, e era aquele meu formoso cavalo ciruís em qual eu estava montado. Aí me lembrei de uma coisa, e isso era próprio encargo para ele, cabendo em sua marca de qualidade. Me lembrei da pedra, a pedra de valor tão bonita que do Araçuaí eu tinha trazido fazia tanto tempo. Tirei o embrulhinho da bolsa do cinto, apresentei a ele, eu falei: seu Abão, o senhor escute, o senhor cumpra. Pega este mimo, zelando com os dedos todos de suas mãos. Já o senhor viaje num bom animal, siga rumo dos Buritis altos, cabeceira de vereda para a fazenda Santa Catarina. E mais disse que era para entregar de minha parte a moça da casa, que Otacília se chamava, a qual era minha sempre noiva, mas não dando razão de nomear minha pessoa pelos altos títulos, nem citando chefia de jagunços, mas somente prezar que eu era Riobaldo, com meus homens trazendo glória e justiça em território dos gerais de todos esses grandes rios que do poente para o nascente vão, desde que o mundo é, enquanto Deus dura. Ah, não, em Deus não falasse. Seu Abão pôs atenção, perturbado, mas sisudo. Ele cogitava. O que ele dizia carecia de ser repetido, esfiando o assunto nas pontas dos dedos. Tostões. Ser rico é um diverso de sabor? Que um pudesse se acautelar assim me atanasava. Quem era? O que por primeira vez reparei que ele tinha as orelhas muito grandes, tão grandonas até, sem querer, eu tive de experimentar com a mão o tamanho medido das minhas. Melhor trazer esse sujeito comigo, perto, mais perto, para poder vigiar por todas as partes? Melhor não. O melhor seria desmanchar a presença dele em definitivas distâncias. Não vou comer teus peitos, teu nariz, teus duros olhos moles. Eu pensei, mas ele também tinha alguma espécie de chefia. Eu virei a cara, andei 3 passos, dando com Diedorim. O que eu tolero e desentendo, esse homem, que é porque dele não se consegue ter raiva nem pena. Falei,
mas vi um adejo sombrio no meu amigo, condenado que era de tristeza que não quer ceder suas lágrimas. O quanto por causa da pedra de topázio, eu reconheci. Eu não tinha dó de Diadorim. Dei está. Tem tempo, Diadorim, tem tempo. Pensei, a meio. Da amizade de Diadorim eu possuía completa certeza, e mais não me amofinei. De manhã cedo o senhor esbarra para pensar que a noite já tem vindo. O amor de alguém, a gente muito forte, espanta e rebate, como coisa sempre inesperada, e eu estava naquelas impaciências. Traz-mente que, em Otacília mesmo verdadeiro, eu quase nem cuidava de sentir, de ter saudade. Otacília estava sendo uma incerteza, assunto longe começado. Visse o que desse viesse, o seu Abão ia, levava a pedra de topázio, e a vida do mundo ia vivendo. Coração dá tantas mudanças, meus dízimos eu pagava. O pássaro que se separa de outro vai voando a Deus o tempo todo. Ah, não, eu não. Rio riachos, não me amofinava. Aquela tristeza de Diadorim eu não aceitei, nem ceitil não recebi. Ingratidão para o mais tarde. Mas o seu Abão não queria ter terminado, negócio que carecia ainda de algum ponto. Dei licença. Ele perguntou sonceante se eu não prazia de enviar por ele algum recado também para o senhor meu pai, Celorico Mendes, dono do São Gregório e de outras boas e ricas fazendas. Eu achei graça. Acenei que sim. Disse que fosse reproduzisse a minha saudação. E então foi que o seu Abão levantou a cara, aquietado, até mediante sorriso. De sorte que, para corrigir inciso a tranquilidade daquilo, eu determinei: o senhor vá logo, logo, de rota abatida, e de lá não quero nenhuma resposta. Enquanto ri de ver como ele me obedecia expresso, sem necessidade de caráter. Onde que, mal dele livre me vi, gritei despachado pelos demais, dando ordens, a rodar por aí me trazerem os homens. Quis homens, os todos que fossem e houvesse. Quem tiver instrumento, a toque. Quem gostar de dançar, arre melhor. Pra preparo, trazer as mulheres também, com que as músicas de lá, lá, tudo tinha de semelhar um social. Ao pois, quem era que ordenava, se prazia e mandava? Eu, senhor, eu, por meu renome, o urutu branco. Ah, não, festa? Eu já estava resolvendo o contrário, mas reunir aquela porção de homens e formar todos de guerreiros. Com a gente, a que viessem. Aquilo valia? Os outros não falaram, de certo não acharam ou acharam, o quanto mais que eles, os meus, só mesmo o mover para me agradar. Só era o que de si desejavam. E aquela minha lei era divertida. Saíram espalhados sendo em caçar em boa alarida. Mas me trouxeram rebanhal os todos possíveis, do sucruiú uns pouquinhos, alguns com as caras secando os brotes das bexigas mas marcas, feito mijo na areia, outros outro de semblante liso fresco, esses escapos de não terem tido a doença. Os que fingiam não me temer achavam mais favorável querer ter vindo por próprio conselho, mal abriam boca em risos. Dei que pronto todos provassem gol da alguma cachaça. Aquela gente depunha que tão aturada de todas as pobrezas e desgraças, haviam de vir junto à mansa força. Isso era perversidades? Mais longe de mim que eu pretendia era retirar aqueles todos destorcidos de suas misérias. Até que fiz. Ah, mas mire e veja, a quantidade maior eram aqueles catrumanos, os do pubo, eles em vozes, ou o senhor não pode refigurar que estúrdia confusão, calada, eles paravam, acho que, de ser chamados e reunidos, eles estavam alertando em si o sair de um pavor, ao depois, quando dei brado, queriam se alinhar, mesmo solertes, como se por soldados reconhecidos. Seriam eles assim bons no ruim? Para a guerra serviam para meter em formatura? Tanto todo o mundo achava graça, meus jagunços queriam pagode. Ah, os catrumanos iam de ser de refrescos, iam que nem de onças comedeiras. Não entendiam nada, assim atarantados, com temor ouviam minha decisão. Filhos da mãe, eu declarei, tive de repente fé naqueles desgraçados, com suas desvalidas armas de toda a antiguidade e cabeças na bandola e panelas de pólvora escura e fedor de fumaça ceguenta. Adivinhei a valia de maldade
saudade deles. Soube que eles me respeitavam, entendiam em mim uma visão gloriã. Não queriam ter cobiças? Homens sujos de suas peles e trabalhos. Eles não arcavam feito criminosos? O mundo, meus filhos, é longe daqui, eu defini. Se queriam também vir? Perguntei. Alvavar, o que era um dizer desseguido, conjunto em mal que se entendia nada. Ah, esses melhor se sabiam se mudo sendo. Dei brado. Indaguei dum. Tomou um esforço de beira de coragem para me responder. Esse e aquele era o do chapéu encartuchado, rapaz moço. Respondeu que Sinfrônio se chamava e indicou outro que era o pai. Aquele outro pai era um homem sem pescoço. Respondeu que se chamava Assunciano e indicou outro. Mais adiante não deixei. Deixasse, iam de dedo em dedo me passando para o daqueles pernas de fora, que Osirino era as pernas forradas de lama seca, ou para o que coçava suas costas em pau de árvore, feito um bezerro ou um porco. Vis-li a sorrateira malícia nos jeitos deles, e mais o do jegue, no jegue amontado, permanecendo de perfil, aquele bronzeado jumento que tinha o homem por nome Teofrásio, e só não desmontava do jegue por ordem minha, que em antes eu tinha dado. Ele me disse, dou louvor, em tudo, chefe, vós obedecemos. Ele disse, e de lá se virou o focinho branco do jumento. O homem Teofrásio limpou a goela, mas com respeito. Assim vós prazido, chefe, pedimos vossa bênção, e eu concedi que o Teofrásio meio chefim deles, o do jegue, que o jegue pudesse trazer. Daí houve, porém, que o sem pescoço, baixinho descoroçou, no desengraça observou. Na desengraça observou, quem é que vai tomar conta das famílias da gente nesse mundão de ausências? Quem cuida das rocinhas nossas em trabalhar para o sustento das pessoas de obrigação? O que falou tinha falado por todos, para os roçados, para os plantios. E, mesmo um outro de mãos postas como que para rezar choramingou, dou de comer a meia mu e ei 3 fio em debaixo de meu sapé. E era um homem alto, espingolado, com todos os remendos em todos os molambos. Como é a tua graça, seu? Indaguei. Se chamava Pedro Comprido, mas aí eu já tinha pensado. Pois vamos, as famílias capinam e colhem completo enquanto vocês estiverem em glórias, por fora guerreando para impor paz inteira neste sertão e para obrar a vingança pela morte atraiçoada de Joca Ramiro. Eu determinei. Então eu vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo lendo Grande Sertão Veredas.